Gente, as coisas estão muito complicadas, muito complicadas. Veja bem, o nosso país ele inverteu a ordem natural das coisas. Nós estamos vivendo um momento em que ser bandido é ser honesto e ser honesto é que é ser bandido. Nós estamos vivendo um momento que é necessário pessoas que pessoas sejam convocadas para participar de greve de fome em favor de alguém, pessoas que sejam recrutadas para participar de greve de fome em favor de alguém. Eu sou do tempo, minha gente, que por uma causa eu entrava na briga, mas eu entrava na briga pela causa, não porque eu era recrutado em favor disso. E nós vimos que, por exemplo, o irmão do Chico César, aliás, eu tenho muito respeito pelo cantor e compositor Chico César, embora eu não tenha nenhum respeito pelo vértice daquilo que ele pensa, do seu pensamento, da sua linha de pensamento. Eu não tenho respeito nenhum pela linha de pensamento de Chico César, a partir do momento que eu o vi como um verdadeiro esquerdopata. Ele é demente, ele é um esquerdopata demente. Gosto dele como músico, como compositor, não tenha dúvida nenhuma, mas como pensamento, eu já o vejo como o pensamento doente, o pensamento demente. E um dos grevistas convocados, recrutados para fazer a greve de fome em nome do presidiário Luiz Inácio Lula da Silva é o Luiz Gonzaga da Silva, o GG, irmãozinho do Chico César. Aliás, se você vir a foto do GG, você verá que, de fato, o GG tem a cara do Chico César. E isso não diminui de jeito nenhum. Como eu disse, eu gosto muito do compositor e cantor Chico César. É um homem bastante desenvolto, com bastante cultura, o Chico César, de fato. Agora, esse GG, ele me parece um cara meio complicado. Ele vai fazer a greve recrutado, né? Eu queria entender bem esse termo, recrutado. Por que ele foi recrutado? Eu sou do tempo que a gente optava por esta linha ou aquela linha, e até poderíamos entrar numa greve de fome, fosse do que fosse, desde que nós não seríamos recrutados, a gente iria por livre e espontânea vontade. Esse GG, o Luiz Gonzaga da Silva, irmão do Chico César, é um ex-metalúrgico, assim como o Lula, é um ex-diretor da CUT, ex-líder do movimento de moradia do centro e atualmente está na central dos movimentos populares de São Paulo. É irmão do cantor e compositor Chico César. Isso é a fonte que eu tenho do Antagonista. Em 2011, o GG foi absolvido pelo primeiro tribunal do júri de São Paulo da acusação de ter cometido um homicídio 9 anos antes em um acampamento de sem-teto. Ele chegou a ficar preso 50 dias. Os jurados entenderam que não havia provas suficientes para condená-lo. Pois é, minha gente, se não há provas suficientes para condená-lo, isso não quer dizer que ele não seja culpado pelo crime cometido, né? Isso quer dizer apenas, então, somente isso. Não houve provas suficientes para o condenar. É interessante esse detalhe. E muito interessante também lembrar que o Eduardo Suplicy, esse canalha que está na corrida para o Senado, aí juntamente com a Marta Suplicy, os dois canalhas, os dois sem vergonhas, os dois vagabundos, né? Ele também falou em defesa do Luiz Gonzaga da Silva, o GG, né? E então nós vemos aí a proximidade do PT com esses movimentos que por vezes se mostram até criminosos, porque veja bem,
foi morto uma pessoa num acampamento de sem-teto. Houve um homicídio num acampamento de sem-teto. E isso em 2002, provavelmente, porque foi 9 anos antes de 2011. Então, provavelmente por volta de 2002. E desse homicídio foi preso o Luiz Gonzaga da Silva, o GG, irmão do Chico César, que depois vem ser liberado, absolvido pelo primeiro tribunal por insuficiência de provas para condená-lo. Observem o detalhe, isso é muito importante. E além disso também foi convocado, ou seja, recrutado para a referida greve de fome, também em favor do Lula, mais são 6 lulistas que foram recrutados para encenar a greve de fome em nome do presidiário. O outro é o Jaime Amorim, trata-se do número 2 do MST, abaixo apenas do João Pedro Stedley, na hierarquia do grupo. O Jaime, ele lidera o movimento de Pernambuco, um dos movimentos mais violentos do país. No estado do Pernambuco, carros do INCRA já foram incendiados e durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, sob o comando desse Jaime Amorim, integrantes do MST jogaram cocô na caixa d'água da repartição federal. Vejam só a responsabilidade desse Jaime Amorim. Vejam só a qualidade moral, ética e intelectual desse Jaime Amorim, capaz de jogar cocô, fezes, na caixa d'água da repartição federal. Veja só a que nível chega esse Jaime Amorim. Ele se diz professor de Karl Marx, Che Guevara e Lenin, né? E foi também em Pernambuco que 2 policiais viraram prisioneiros num acampamento dos sem terra. Um deles foi barbaramente torturado e morto em 2016. O guerrilheiro já foi preso e condenado por incitação ao crime. Hoje está livre para fazer greve de fome pelo comandante máximo e ser acolhido pelos jesuítas em Brasília. Então, observem 2 pontos, né, que estão aí em questão. O movimento MST, por 2 pessoas, Luiz Gonzaga da Silva, o GG, irmão do Chico César, e o Jaime Amorim, 2 pessoas assim que, no mínimo, deveriam estar reclusas a um sanatório, a um local que possa preservá-los de sua própria capacidade de destruição deles mesmos, porque são pessoas que não têm valor nenhum, qualidade ética e moral passa longe de ambas as pessoas. A gente percebe pela sua trajetória, isso sem contar os elementos aqui descritos, né? Então, minha gente, eu não sei aonde nós estamos indo, para que rumo nós estamos caminhando. Nós estamos vendo também, em paralelo a isso, uma mensagem que eu recebi, inclusive por WhatsApp, e achei bastante curiosa, bastante interessante, bastante merecedora de uma certa atenção, que é o fato de que existem aviões que pararam lá em Manaus, e desses aviões são aviões americanos que trouxeram, aspas, estariam trazendo armamentos e
munições e militares para treinos na Amazônia, de onde eles vão seguir para realizar a suposta invasão à Venezuela. Eu não duvido absolutamente disso. São 2 aviões militares americanos que pousaram no aeroporto de Manaus. Segundo algumas fontes, esses aviões não podem ser filmados, não puderam ser fotografados. Parece que existem suposições de várias fontes que avistaram as aeronaves e que estas teriam trazido esses armamentos e esses militares. Muito bem, essa informação está no Brasil 247, que é uma fonte sabidamente esquerdopata. E, portanto, sendo esquerdopata, é claro que a gente tem que ficar com o pé atrás, uma vez que esses esquerdopatas são dementes. Mas também podemos analisar apenas o fato de que é possível sim que haja 2 aeronaves, e é possível sim que essas aeronaves estejam trazendo, além de armamentos, além de munições, além de militares, mas que estejam empenhadas numa ação muito maior, que seria, digamos, a tão sonhada e esperada intervenção aqui no Brasil. Essa intervenção, supostamente, em tese, e não somente em tese, mas elas podem sim partir das fronteiras, até por uma razão óbvia, que se eles partirem de outro lugar, as fronteiras estando desguarnecidas, poderão dar entrada e guarida a inúmeros outros terroristas que poderiam vir via Venezuela, Colômbia, Bolívia, Colômbia também pelas Farc, né? Bolívia, Nicarágua, etc., e Cuba e tal. Então nós temos que entender essa necessidade de fato. Houve aquele remanejamento que me chamou a atenção há alguns meses atrás, do Mioto saindo do Comando Militar da Amazônia e indo ao Comando Militar do Sul. E quando o Mioto vai ao Comando Militar do Sul, me despertou uma certa curiosidade, pensei, puxa, mas para que mexer em time que está ganhando, se o Mioto estava ali? E aí vai um outro comandante militar para a Amazônia. Realmente isso ainda não fica muito claro para mim, mas naquela ocasião mesmo eu gravei um vídeo que está aí nos meus vídeos, onde eu falo sobre esse assunto. E eu achei que ali havia alguma coisa, e se essas coisas se confirmam hoje, então eu estava certo de fato ao atentar para aquele detalhe, para aquele momento interessante da vinda do Mioto para o Sul e do outro comandante que vai para o Comando Militar da Amazônia. Eu acho que sim, devemos esperar uma insurreição, uma possível insurreição militar, se não partir do próprio comando militar na ativa, essa intervenção, essa tão necessária intervenção. Uma vez que aqueles que viram, inclusive, o debate, aspas, aquilo não foi debate, aquilo foi uma crucificação do Bolsonaro no Roda Viva de ontem, até porque o Roda Viva ele está com uma vertente bastante esquerdopata. E não que o Bolsonaro seja e me demonstre ser diferente dos esquerdistas, uma vez que o Bolsonaro já levantou loas a Genuíno, a Jungmann, então quer dizer, não me parece que Bolsonaro seja muito diferente deles, não. E mesmo porque Bolsonaro está há 30 anos no poder e comendo da mesma farinha, consequentemente, eles falam a mesma linguagem. Mas, de qualquer forma, aquele debate mostra que não há interesse em absoluto de uma pessoa que tenha qualquer pensamento diferente do que já se apresenta para o país. O pensamento que se apresenta para o país é um pensamento demente,
um pensamento de que pode continuar havendo essas quebra-quebra, esses fogo em carros e prédios públicos, desde que, claro, sejam feitos pelas lides esquerdopatas, pelos movimentos de esquerda. Se for movimento intervencionista, ou movimento pela pátria, movimentos em favor da paz, da harmonia, movimentos silenciosos, movimentos tranquilos, movimentos que não insuflem a população à guerra, ao desconforto, então pode. Agora, se for movimento que seja pacífico e movimento intervencionista, movimento patriótico, esses deverão ser calados na fonte, assim como aconteceu de passarem com trator sobre o acampamento onde estavam os caminhoneiros lá na Regis Bittencourt. Muito bem, quer dizer, a justiça muito rapidamente foi eliminar o acampamento que estava os caminhoneiros. A única coisa que nós não vimos é quando o Lula, com aquele acampamento pró-Lula que está aqui no Santa Cândida, e se não me engano está até a data de hoje, verifique para mim, André, se não me engano está até a data de hoje esse acampamento lá no Santa Cândida, e fazendo arruaça e diminuindo o valor, inclusive, dos imóveis da região, ou seja, deformando a cara da região, que é uma região boa, uma região pacata, uma região valorizada, uma região boa para se viver, mas esse acampamento, ele foi e desonrou toda a região e tudo aquilo que está à volta. Mas nós não vimos a justiça tão prontamente correr e acabar com o acampamento e se preocupar com a região e se preocupar com os moradores da região que estavam inclusive sendo ameaçados descaradamente até por colocar uma bandeira do Brasil na sua janela. Ora, gente, se a justiça é correta, então pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Por que essas duas medidas para a mesma balança? O que é que está havendo? Isso nós já conhecemos, minha gente. Nós já sabemos que isso é a medida dúbia, a medida falsa, a medida que não serve para a medida judicial, ou seja, a medida do Gilmar Mendes, a medida do Dias Toffoli, a medida do Lewandowski, a medida dessa caterva que está aí, a medida desse canalha, desse cara, do Jaime, esse que está em greve de fome pelo Lula, o Jaime Amorim, que chegaram a jogar fezes na caixa d'água pernambucana. Quer dizer, nós percebemos claramente que isso não é atitude de gente, isso é atitude de gente demente que no mínimo tem que estar trancafiado em algum manicômio judicial, não solto por aí, porque é pessoa que não respeita o outro, é pessoa que só sabe o poder da bala e da força. E se ele só sabe o poder da bala e da força, conforme o irmãozinho do Chico César, que foi preso, o Luiz Gonzaga da Silva, que foi preso justamente por ter acusado de ter cometido um homicídio por volta de 2002 e que chega a ser absolvido por falta de provas. Veja bem, não é que ele foi absolvido porque chegaram à conclusão de que ele era inocente. Ele foi absolvido por falta de provas, o que não lhe dá a característica da inocência. Muito interessante observar isso. Isso é da mente demente, dessa mente desse judiciário que trabalha com 2 pesos e 2 medidas.
Muito bem, minha gente, esse é o assunto do momento. Para onde vai a nossa pátria? Esse é mais um programa do Ministério Testemunha de Jesus Cristo, da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Meu nome é Eli Silmar Vidal. Que Deus abençoe a cada um de vocês, proteja, guarde, liberte e restaure, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam sempre muito bem-vindos.